Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez do nosso canal, que hoje traz uma partida brilhante e realmente incrível do nosso jovem prodígio brasileiro, o Rafa, mais conhecido também como Rafael Leitão, só que como é um garotinho de 11 anos, um pequeno gênio, nós vamos chamá-lo carinhosamente de Rafa. Rafa encara aqui um grande mestre fortíssimo, mais de 2000 de rate, Neuriz Delgado, do Paraguai. Sem mais delongas, vamos saber como essa partida se desenrolou. Abre a partida Neuriz com C4, nós temos uma inglesinha, aqui C5, G3, G6, Bispo G2, Bispo G7, Cavalo C3, Cavalo C6, A3, A6, e aqui o paraguaio joga Torre B1. O nosso pequeno Rafa joga cavalo para B6. E aqui nós temos o fim daquela simetria, né? E as peças estavam todas posicionadas de maneira simétrica. Mas depois de torre B1, o nosso Rafinha joga cavalo para F6. E não temos mais aquela posição espelhada. A partida seguiu com B4, com ideias de capturar o peão em C5 ou até mesmo avançar, expandindo na ala da dama. O nosso pequeno Rafa joga D6 de maneira sólida, então B por C5, D por C5, cavalo A4. E aqui a ideia é capturar o peão de C5, tendo assim, causando uma debilidade na ala da dama. Porém, o nosso pequeno Rafael Gênio segue aqui um princípio bastante conhecido no xadrez, que é tempo versus material. Então, o Rafael, ele não está ligando para ataques e peões e continua seu desenvolvimento fazendo o roque. A partida seguiu com o cavalo por C5 e o nosso Rafael faz um lance incrível, B6. Aqui, a partida começa a ficar de maneira mais dinâmica. O Rafael quer levar a partida para linhas mais dinâmicas, com mais contato, tendo em vista que ele vai aproveitar a sua vantagem de desenvolvimento nessa partida, pois as brancas mexeram o cavalo 3 vezes, estão bastante atrasadas no seu desenvolvimento. A partida segue com bispo por C6 e aqui B por C5. E a ideia do nosso pequeno Rafael é continuar atacando com bastante energia, sendo assim oferecendo qualidade. Então, bispo por A8, e agora as brancas têm uma torre inteira a mais de vantagem, mas aqui segue o lance ativo das pretas, bispo F5. Neuriz Delgado joga E4, impedindo a ideia do bispo de capturar a torre na coluna B. E o nosso Rafinha segue com dama por A8, impedindo a ideia das brancas capturarem esse bispo. Se mesmo assim tivesse sido jogado o lance E por F5, seguiria dama por H1 e as brancas teriam muita dificuldade, talvez até perderiam o jogo. Nessa posição, Neuriz Delgado joga D3. Agora sim, ameaçando capturar o bispo em F5. Nosso Rafael segue com mais um lance ativo, cavalo por E4. De novo, esse cavalo não pode ser capturado. Se ele for capturado, então segue dama por E4, cheque, dando um ataque duplo em ambas as torres que estão em casas brancas. Nessa partida, Neuriz Delgado joga dama F3 e o nosso Rafinha joga cavalo para C3, com ideias de capturar a torre de B, que até agora está sendo um tema tático nessa partida. E também aqui abre a possibilidade das trocas de dama. Foi o que aconteceu aqui, Neuriz Delgado capturou a dama, o nosso Rafinha recuperou, torre por A8. E aqui torre B6, tirando a torre,
do ataque do cavalo. A partida segue com bispo por D3, capturando mais um peãozinho. O Rafael está preparando esse meio jogo para entrar num possível final com vantagem de mais peões. E aqui Neuriz joga bispo F4, com ideias de trocar a torre também. Então seguiu bispo por C4, torre por B8 cheque. Aqui é inevitável, tem que trocar as peças. Então torre por B8, bispo por B8 e agora bispo D5, ameaçando capturar a torre da coluna H. Aqui obrigando as brancas a jogar F3 e depois de bispo D4, com ideia de atacar o cavalo, que é o defensor da casa de F3, do peão de F3. As brancas jogam H4 com ideias de soltar a sua torre pela segunda fileira. Então segue E5, rei F1, cavalo B5 ameaçando o peão, peão para A4, cavalo C3 e A5. Nesse momento as negras têm uma vantagem, eu vou dizer, bastante grande nesse meio jogo, castigando as peças brancas por repetirem várias vezes o lance com a mesma peça. Porém, o Rafinha joga F6, avançando com tudo para um final de jogo tentar promover torre H2 e aqui bispo por G1. Aqui é mais uma troca com ideia de capturar o peão de F3. A partida segue com o rei G1. Então bispo por F3, capturando mais um peãozinho, e bispo A7, ameaçando capturar o peão de C5. Rafa não permite e joga cavalo E4, defendendo a posição. Torre C2, colocando mais um ponto de tensão em C5. E o nosso Rafinha percebe que seria melhor capturar mais um peão, então joga cavalo por G3. A partida segue com rei F2. E agora as pretas têm duas peças sendo atacadas junto com o peão de C5. E o que fazer nessa posição? E o nosso gênio de 11 anos joga o lance finíssimo cavalo F5, que indiretamente protege o bispo de F3. Cavalo F5. Se a partida segue, gente, com rei por F3, então seguiria cavalo por D4 cheque, ganhando qualidade imediatamente, e aqui as negras estariam ganha, né? Mas Neuriz Delgado conseguiu perceber a ideia desse lance e não captura, se não joga dama por C5. Aliás, dama por C5 não, torre por C5, me desculpem o erro, gente. A partida segue com E4, avançando mais uma vez o peão, bispo B6, e aqui cavalo por H4, bispo D8, ameaçando capturar e fazendo um raio-x no cavalo negro. O rei vem se juntar às peças na luta, né, para tentar uma possível vitória, coroando. E aqui torre C7 cheque, rei E6, torre E7 cheque, rei F5 e aqui torre por H7. O nosso Rafinha joga G5. O ponto crítico desse lance é que fica um ponto fraco na posição das pretas, que é o peão de F6, que está atrasado. Neuriz Delgado percebe esse ponto fraco e resolve atacar. Torre F7, rei G4, torre por F6, cavalo G2. Cavalo G2 tem a bonita ideia de tentar promover o peão da coluna E, jogando E3, E2 e E1, né? Neuriz Delgado consegue perceber essa ideia do cavalo, já coloca a torre na mesma coluna do peão. Então E3, e aqui as trocas inevitável. Torre por E3,
cavalo por E3, rei por E3, e aqui bispo A8. E aqui entramos num final empatado. Vocês podem ver que o peão da coluna de G, ele vai promover numa casa preta, e as brancas têm um bispo de casa preta. Mesmo tendo ideia que esse final aqui é 100% empatado, o grande mestre Neuriz Delgado ofereceu um empate e o nosso pequeno gênio Rafael Leitão aceitou. Incrível, gente. Nós temos um prodígio brasileiro que jogou de igual para igual contra um grande mestre fortíssimo. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo, se inscreve no canal e vamos torcer para que um dia a gente veja o pequeno Rafael, um fortíssimo grande mestre no futuro. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.